Pastore, Soteldo e Igor Rabelo na mira do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre a situação de cada um deles. Bora falar também sobre Miguel Ángel Borja, ex-jogador do Palmeiras, que pode render grana ao Verdão e interessa ao River Plate. Bora falar ainda sobre Neymar e o PSG. Santistas acompanham de perto a possibilidade de o Neymar deixar o clube francês, garantindo assim muito dinheiro. Vou contar também sobre Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk, que admitiu ter sido procurado por 3 grandes clubes do futebol no Brasil. Tudo sobre o futuro de Daniel Júnior. Rolou uma primeira reunião com o Cruzeiro, tem outra nessa quarta-feira. Isso sem falar em tudo que rolou na bola dentro de campo, na Sul-Americana e na Libertadores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira para todos e sem perder tempo só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nessa quarta-feira tem jogo pra caramba. Tem, por exemplo, a final da Conference League, jogo marcado para tarde com Roma e Feyenoord. Vitória do time italiano está pagando R$ 2,28 para cada real apostado. Um pouquinho mais à noite, Colo-Colo e Fortaleza decidem vaga na Libertadores da América e o empate paga R$ 3,37. O Ceará, rival do Fortaleza, também entra em campo pela Sul-Americana. Outro confronto fora de casa contra o Independiente na Argentina. E outro confronto direto. Em caso de empate, R$ 3,17 para cada real apostado. Você também pode apostar nos jogos do Atlético Mineiro, do América Mineiro, ambos pela Libertadores, do São Paulo na Sul-Americana, enfim, não faltam opções. Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro na sportbetbr.com e começar a apostar. Por falar em começar, bora dar início ao nosso vídeo com o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras que fez 4-1 no Deportivo Táchira diante de quase 30 mil pessoas no Allianz Parque, 3 gols de Gustavo Scarpa e o Palmeiras confirmou a melhor campanha da fase de grupos de 2022 e o melhor ataque da história da competição nessa fase do torneio. Foram 25 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Por falar no Palmeiras, quero contar também que o Verdão foi líder na fase de grupos em 4 dos últimos 5 anos da Libertadores. A única exceção se deu em 2021, quando o Atlético Mineiro acabou na primeira colocação geral. Bora falar sobre o Flamengo, que venceu por 2-1 o Sporting Cristal. Filme meio repetido, vitória apertada, sem grande inspiração, com falha de Hugo e protestos de torcedores contra Rodolfo Landim e também contra Paulo Souza. Bora falar também que o João Gomes, volante do Flamengo, que entrou em campo, acabou tomando o 3º cartão amarelo e está fora do primeiro jogo de mata-mata, falha grave dos dirigentes rubro-negros. Para completar o giro, contar que o Grêmio enfiou 5-0 no Glória, garantindo assim o tricampeonato da Recopa Gaúcha, torneio que reúne o campeão estadual contra o campeão do interior do Rio Grande do Sul. Tem ainda informação sobre o Corinthians, que contratou Abamiel, lateral esquerdo de 19 anos de idade que pertencia ao Palmeiras, e para falar também que o Atlético Mineiro renovou o contrato com o Hever, zagueiro de 37 anos de idade. O atual vínculo terminaria em 31 de dezembro e foi estendido até o fim da temporada de 2023. Bora fazer um resumão para você do que rolou na Libertadores da América. Vélez da Argentina e Emelec do Equador garantiram as 2 vagas disponíveis nessa terça-feira. Quem se deu mal foi o Red Bull Bragantino, que tomou 3-0 do Nacional no Uruguai e não conseguiu nem sequer vaga na Sul-Americana. O que tem para ser disputado ainda nessa quarta e também quinta? 2 vagas para Corinthians, Boca Juniors e Deportivo Cali, mais 2 vagas para um grupo que tem 4 times vivos: Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e Strongest. Uma vaga ou para Fortaleza ou para Colo-Colo, uma vaga para Cerro Porteño ou Olímpia e uma vaga para Tolima ou Independente Del Valle. Se na Libertadores a noite não foi boa para o Red Bull Bragantino, na Sul-Americana as coisas foram excelentes para os brasileiros. Santos, Atlético Goianiense e Internacional asseguraram a vaga para a próxima fase, sempre lembrando que na Sula somente o primeiro colocado de cada grupo passa para o mata-mata. O Santos se complicou muito. Acabou empatando em 1-1 com o Banfield em casa, time argentino que já não tinha mais chances de classificação, contou com 2 atletas a menos durante todo o segundo tempo. Ainda assim o Peixe não conseguiu marcar seu gol e foi salvo pela Universidade Católica do Equador, que perdeu por 3-2 para o União La Calera no Chile. Mais um gol do time chileno e o Santos teria sido eliminado.
o Internacional sobrou, fez 5-1 no 9 de outubro, com 3 gols de Rodrigo Dourado. Dessa maneira passou com 2 pontos de vantagem em relação ao Guairenha. Já o Atlético Goianiense foi até o Equador, saiu perdendo para a LDU e com gol aos 20 minutos do segundo tempo do Baralhas, de cabeça, o Atlético Goianiense conseguiu um empate 1-1 e ficou à frente da LDU, garantindo a vaga na próxima fase. E a novela envolvendo o Cruzeiro e Daniel Júnior ganhou mais um capítulo. Nessa terça-feira ocorreu uma reunião na Toca 2 entre o Pedro Martins, do diretor executivo de futebol da Raposa, e o Diogo Silva, que é o representante do Daniel Júnior. O Cruzeiro melhorou um pouco a sua proposta, ainda distante daquilo que o Daniel e o Diogo esperam. Depois do encontro na Toca 2, o Diogo foi se reunir com o pai do atleta e também com o jogador, e posso assegurar para vocês que ainda não há acordo. Tem uma nova reunião marcada para essa quarta-feira. O Daniel Júnior queria 50 mil reais por mês de salário. O Cruzeiro vinha oferecendo no máximo 25 mil mensais, alegando que tem um teto salarial para atletas que vêm das categorias de base. Imagino que por conta da vontade dos dois lados possa acabar existindo acordo, mas até amanhã dessa quarta-feira ainda existem vários pontos que precisam ser acertados, e enquanto isso não acontecer, Daniel segue vinculado ao time sub-20 como uma forma de pressioná-lo e castigá-lo por não ter fechado a renovação do contrato com o time principal. Você lembra do Marlon, zagueiro revelado na base do Fluminense, atualmente no Shakhtar Donetsk? Pois o atleta, de 26 anos de idade, deu uma entrevista a um podcast chamado Fora do Jogo, afirmando que foi procurado por 3 grandes clubes do futebol brasileiro. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Assim que eu cheguei ao Brasil, vindo da Ucrânia, 3 times fizeram consultas com o meu empresário. 3 times do Brasil, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, fecha aspas. De acordo com o Marlon Santos, as conversas não avançaram porque os brasileiros pretendiam contratá-lo por empréstimo. E o Shakhtar, que gastou mais de 7 milhões de euros para comprá-lo, gostaria de uma compensação financeira para um negócio indefinitivo. O tempo passou, o Marlon Freitas não está recebendo os salários do Shakhtar e aguarda por novidades na janela da metade do ano. Atleta que também já passou pelo Barcelona, da Espanha, e deve ser negociado com times da Europa, a menos que os clubes brasileiros se convençam de que vale a pena fazer um investimento nesse jogador, que é muito técnico, tem bastante qualidade no jogo aéreo e seria titular em vários dos clubes do futebol brasileiro. Agora falar sobre o futuro de Neymar, que pode impactar o Santos, garantindo assim vários milhões de reais. Ninguém sabe ao certo se o Neymar fica para a próxima temporada no PSG, clube francês que renovou com o Mbappé e promete mudanças em seu elenco. O valor pedido pelo PSG, de acordo com a mídia francesa, é de 90 milhões de euros ou algo na casa dos 464 milhões de reais. Por que essa história interessa tanto ao Santos? Como clube formador, o Peixe tem direito a 4% do valor total do negócio. E mesmo apesar de ser um percentual pequeno, diante de cifras altas como 464 milhões de reais, estamos falando de mais de 20 milhões de reais para o Peixe, que recentemente, quando o Neymar se transferiu do Barcelona para o PSG, já havia faturado outros 33 milhões de reais, também graças ao mecanismo de solidariedade. Agora te atualizar sobre o São Paulo, que abriu o mercado de especulações. Tem torcedor sonhando com vários nomes. Os últimos e mais comentados da terça-feira foram Pastore, Soteldo e Igor Rabelo, todos novelas antigas. Quero começar falando sobre o Pastore, meio argentino, 32 anos de idade, pertence ao Elche e vive os últimos dias do contrato no clube espanhol. Está completamente descartada a possibilidade de sua permanência, não conseguiu fazer gols, não conseguiu dar assistências e teve um custo-benefício bastante ruim. Pastore foi oferecido recentemente por um empresário argentino. São Paulo não gostou das cifras pedidas e, para piorar, ainda lamentou os números bastante ruins de jogos do Pastore, que não conseguiu atuar mais do que 35 vezes nos últimos 3 anos. Atleta que tem se contundido demais está descartado pelo São Paulo. Sobre Soteldo, durante o programa do Nicola dessa terça-feira, pelo menos 3 torcedores do São Paulo perguntaram se não havia chance de o Soteldo voltar a negociar com o tricolor. Soteldo, que não sei se você lembra, foi comprado pelo Tigres do México. E os números do Soteldo por lá até agora não são bons. Ele não dá assistências a 11 partidas e não marca gols a 5 rodadas, o que faz com que a imprensa mexicana comece a cobrar o venezuelano. O grande problema é que o São Paulo não tem condição para fazer um investimento
para aquisição dos direitos econômicos. Ouvi de um dirigente do São Paulo antes da gravação desse vídeo para esquecer essa possibilidade. Terceiro nome e mais especulado de Igor Rabelo. Contei para vocês algumas semanas atrás que entre São Paulo e Igor tá tudo certo em relação a salários e tempo de contrato. O problema é que o Igor tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro e o Galo está exigindo uma compensação financeira para liberá-lo. O GE contou nesta terça-feira que o São Paulo fez uma primeira proposta para comprar o atleta, proposta de acordo com o GE baixa. Chequei com uma fonte minha no Galo e essa pessoa assegurou que não chegou absolutamente nada do tricolor. Só se foi feito algum contato com o empresário do Igor Rabelo, o André Cury, e nos próximos dias essa proposta pode pintar. Bora fechar o vídeo para falar sobre Miguel Ángel Borja, que tem feito sucesso com a camisa do Júnior Barranquilla, a ponto de ser o primeiro nome da lista de Marcelo Gallardo para o River Plate. Você sabe que o River vai perder nos próximos dias um dos seus principais jogadores, o atacante Julián Álvares, vendido ao Grupo City por mais de 100 milhões de reais. Como é que surgiu essa história do Borja no River Plate? De acordo com o jornal Olé, o River tem a intenção de contratar o Borja, até porque nos 3 confrontos contra o River Plate de Gallardo, em todos o Borja marcou gols. Como eu disse, a fase dele na Colômbia é espetacular. 21 partidas na atual temporada e 15 gols marcados. Ele ainda fez outros 3 gols pela seleção colombiana. O que o Palmeiras tem a ver com essa história? Quando vendeu para o Júnior Barranquilla, o Palmeiras manteve 50% dos direitos econômicos. A venda foi de 20 milhões por metade dos direitos. Os outros 50% seguem vinculados ao Verdão. O grande problema é que o River Plate gostaria de comprar o Borja gastando apenas os 50% do Júnior Barranquilla, sem mexer dessa forma na parte que pertence ao Palmeiras. O negócio vai ser dos mais complicados. Primeiro por causa da não necessidade do Júnior Barranquilla em vender jogador. Esse clube tem como dono um dos caras mais ricos da Colômbia. Depois porque o Borja está completamente ambientado ao futebol colombiano. Vou ler para você uma declaração a respeito do assunto. O Borja disse o seguinte, abre aspas: quando a gente vai bem, as opções sempre aparecem. Vim por 3 anos, era isso que queria, estar ao lado da minha família. Ter a chance, por exemplo, de ir na esquina e ver minha mãe. A diretoria fez um esforço muito importante e estou feliz aqui, então quero ficar, fecha aspas. Vamos continuar acompanhando essa história, vou ficar de olho para ver se o Borja pode mesmo ser negociado com o River Plate. E é incrível o sucesso que ele faz no futebol colombiano, já com a camisa do Verdão. Até teve bons números, mas o desempenho nunca esteve à altura daquilo que se imaginava. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço!